a aprovação do texto base da reforma tributária na Câmara dos Deputados no segundo turno. Já ali, por volta de 2h de sexta-feira, foram 375 votos a favor do texto base. O Arthur Lira, presidente da Câmara, defendeu a aprovação a toque de caixa. A pressa, o dito assodamento e a necessidade de votarmos a reforma tributária não é nossa. A urgência de votar a reforma tributária é do Brasil. É dos brasileiros que precisam de mais emprego, de mais renda e menos impostos. É dos empresários, de todos os setores da economia que querem um sistema tributário racional, equânime e justo. Eu estou reclamando aqui porque eu não tenho o áudio do VT. Né? Eu não consegui ouvir a fala do Lira. Não sei se vocês três conseguiram. Escutei. A gente escutamos. Bom, eu sei muito bem o que ele falou, né? E a gente vai falar um pouquinho sobre essa pressa toda do Arthur Lira daqui a pouquinho. Deixa eu tocar aqui, chamar outros VTs, antes da gente começar o nosso papo. O texto agora, esse texto da base da reforma tributária vai para o Senado. Esse texto deve ser analisado pelo Senado só no segundo semestre e o Fernando Haddad, ministro da Fazenda, disse que a reforma tributária deve ser aprovada também sem dificuldade lá no Senado. Houve um incremento, né, substantivo de propostas que foram acolhidas. Eu acredito que nós não vamos ter grande dificuldade no Senado, não. Eu continuo, agora apertei uma teclinha ali, vou ver se eu consigo resolver o problema aqui, porque eu não consigo ouvir, mas, bom, acompanhei tudo que a gente está rodando aí para vocês ao longo da semana. Daqui a pouquinho a gente vai falar, então, das traições no Partido Liberal. 20 deputados do Partido Liberal votaram favoravelmente à reforma tributária. Vamos falar também do governador Tarcísio Gomes de Freitas. Primeiro, a gente vai tentar entender, então, um pouquinho esse texto que foi aprovado. Consta que não é nem a PEC 45, nem a PEC 110, que havia duas propostas no Congresso ali tratando de reforma tributária. Vamos falar, claro, dessa pressa toda, que é o que mais causa estranheza, mas o que você conseguiu, você e Renata, que são especialistas aí em economia, confesso que não é o meu forte, né, questão tributária, então menos ainda. Eu tenho reuniões com meus contadores e fico de cabelo em pé cada vez que tenho reunião com eles. O que você conseguiu entender? Né? Todo mundo fala que vai ser boa para a indústria, vai ser ruim para serviços e comércio, para o agronegócio, vai ter o tal do Conselho Federativo, que tem muito poder na mão ali do governo federal. O que você pode nos explicar dessa reforma tributária, Costa? Lacombe, exatamente isso. Né? Você fez um bom resumo. Agora, começa por aí. É um tema indigesto, bastante complexo, mexe com o Pacto Federativo, mexe com questões de setores da economia, e tudo isso foi feito de forma tão assodada, apressada. É mentira que está se debatendo essa reforma há 20 anos. Isso é mentira, isso é fake news da imprensa e do PT e do Centrão Fisiológico, né? Porque a reforma é cheia de penduricalho, cheia de mudança de última hora. Não é exatamente a PEC do Baleia Rossi e do Bernard Api. Tem muitas coisas diferentes. Então, vários parlamentares que votaram a favor nem leram esse texto todo na íntegra. Começa o primeiro grande problema de um tema tão delicado. Vamos lembrar como é que foi a aprovação da reforma previdenciária do governo Bolsonaro. Meses e meses de discussão na imprensa, o setor público todo participando, a sociedade civil, manifestações, pessoas nas ruas pedindo a reforma, coisa bem diferente. Segundo, várias coisas ficaram em aberto. Vão depender de leis complementares, de Senado, vão depender de um monte de coisas que estão abertas, vagas, não estão definidas. Então, isso é uma carta em branco, um cheque em branco na mão de uma turma que é perdulária, para dizer o mínimo. Terceiro ponto que tem a ver com a pressa e com isso, né? Quando você vê Gleisi Hoffmann, Janones,
a turma toda do PT festejando, né, você sabe que não é uma boa reforma, só isso já bastaria. O Boulos. Agora, 5 bilhões liberados em emendas parlamentares, o orçamento secreto de outrora, em um único dia, quando você olha o gráfico de liberação de emendas parlamentares, dá um salto exponencial nesse dia, é óbvio que isso tem maracutaia, é óbvio que isso é um mensalão 2.0. Então é um negócio que chama atenção, porque essa turma toda comemorando. Aí você vai ver o grosso que estão elogiando, os méritos, né? A simplificação. É muito pouca simplificação para muita centralização. Aí sim, entra o tal do Conselho Federativo, que ninguém sabe direito como é que vai funcionar, como é que vai ser os detalhes, né, disso aí no dia a dia, mas é uma entidade com muito poder, né, que fica até na dúvida de como é que vai ser isso em relação ao próprio Congresso, ao Senado, ao Poder Legislativo. O Tarcísio conseguiu operar ali no apagar das luzes para dar um pouco mais de poder para São Paulo, né, do que teria no desenho anterior. Mas veja, ainda assim, é um monstrengo novo, uma mega máquina, um aparato impressionante de arrecadação. Sendo que ninguém que conhece o fisco de perto vai dizer que os estados, hoje em dia, são ineficientes na arrecadação tributária. Se tem uma coisa que o Brasil, o governo brasileiro, o Estado, não é ineficiente é em arrecadar, é em meter a mão no nosso bolso, né? Então, isso vai aprimorar, vai ficar ainda mais, né, poderoso e nacionalizado. Isso é a morte, na prática, do federalismo. Esquece essa coisa de estados com autonomia. Na prática, isso está sendo cada vez mais aniquilado, porque os empresários nacionais reclamam que é muito complexa a legislação de vários municípios, estados, e eles têm um ponto. Mas a alternativa que eles vão encontrando é cada vez mais concentrar em entes federativos. E isso é a morte do federalismo. Não há mais descentralização de poder no Brasil. A turma reclama de guerra fiscal, a alternativa é muito pior. É um leviatã, um monstrengo que decide tudo de cima para baixo, e deixaram em aberto a possibilidade do Estado, da União, criar impostos. Com a turma do PT, está certo que é lá na frente, mas o projeto deles é ficar esse tempo todo mesmo, é um projeto de poder. Vocês aguardem e depois podem me cobrar se não vai haver aumento de carga tributária. E aí vem um outro ponto crucial, né, Lacombe? Não há nenhuma redução, não há nenhuma discussão de reduzir gastos e, portanto, reduzir impostos. É só como arrecadar mais. Essa é a discussão. Então, na prática, é tirar de lá e dar para cá. E quem é que perde? Como o cobertor é curto, não dá para todo mundo ganhar. Então, está todo mundo festejando. Aí você entra no Globo e vê quem o Globo entrevistou. É o cara da indústria, é o cara do banco, só não tem o representante do pequeno comerciante, do varejista. Então, a gente já sabe quem vem pagar a conta, né? Quem vai pagar a fatura dessa farra toda que tanta gente ruim, tanta gente do centrão fisiológico, da Globo, da esquerda radical está festejando. Quem vai pagar a conta é mesmo o comerciante, o cara que não tem representatividade em Brasília, seus despachantes, como tem a turma da Fiesp e companhia. E para agradar alguns setores e viabilizar a aprovação, fizeram uns agrados pontuais, até mesmo a turma do agro, né? Mas, de novo, começa a se criar um monte de monstrangos. Então, mantém Manaus lá, mantém, aí dá um agrado para o agro, mas o grande beneficiado é a indústria e o grande perdedor é comércio, é varejo, é a turma mais fraca, onde sempre arrebenta o cabo de guerra. E ainda enfiaram aí impostos ideológicos, né? O IPVA ecológico, o cashback, que é você viver de migalhas estatais, né, que é o sonho de todo o regime socialista, para gênero, raça, quer dizer, coisas inconstitucionais, aberrações ideológicas, né? E a esquerda comemorando que vai ter agora IPVA sobre jet ski, sobre jatinho, quer dizer, agradar a turma da inveja, né? Isso aí vai melhorar alguma coisa para valer no Brasil nos próximos 10 anos? A resposta é uma só. Não, e quem diz o contrário está mentindo. Costa, a gente começa um processo de transição sexual, você e eu, de repente, a gente se declara mulher ou coisa assim, a gente vai pagar. Vou fazer uma reunião com meus contadores para saber se eu, desta forma, consigo, né, pagar um pouquinho menos, já pago muito de imposto. E a questão é essa, Ana, cadê o corte de gastos públicos? Né? Cadê a austeridade, as políticas de ajuste? Eles têm que arrecadar mais e cortar custo
um governo que gasta da maneira que gasta, com 37 ministérios, o Lula para cima e para baixo, está complicado. 37 ministérios é muito cabide, né, para sustentar, é muito parasita para ser sustentado. Então, um Estado, um governo que não corta na própria carne, uma reforma tributária que falsamente prega que simplifica e não vai aumentar os impostos. Ora, pergunte qualquer brasileiro, você prefere um sistema tributário simplificado, mas que aumente os impostos, ou um sistema tributário complicado, mas que não aumenta os impostos? Eu duvido que alguém vai levantar a mão e falar assim, não, eu prefiro um sistema mais simples, mas tudo bem, pode aumentar os impostos, mas o sistema é mais simples. Ora, façam-me o favor, né? O que eu achei impressionante foi a rapidez, né? A rapidez ali, a pressa, né? A pressa ali com que essa reforma irresponsável foi tocada. Eu assisti, gente, acreditem se quiser, tomei um antiácido e assisti mais ou menos 2h30 de discursos antes da votação. Olha, como são levianos, né? Porque o brasileiro quer, porque esta reforma está sendo discutida há 30 anos, porque o brasileiro não aguenta mais pagar impostos. E aí você vê que eles fazem um discurso leviano, vazio, cheio de mentiras. Quem liga a televisão ali vai falar, opa, peraí, essa reforma, ela corta, né? Ela diminui os impostos e não é verdade. Claro que nós temos 2 economistas aqui hoje, eu não vou nem me estender muito, porque deixo o economês para os dois. Mas o que eu li e o que eu consegui entender naquele economês e naquela baboseira toda da reforma, 2 coisas que, algumas coisas, claro, saltam mais aos olhos, né? Mas o tal do Conselho Federativo é tão preocupante isso, porque o Conselho Federativo ele vai exatamente contra o Pacto Federativo. Ele acaba com os estados, ele acaba com aquela pirâmide maravilhosa que a gente sonha ter no Brasil, que tem aqui nos Estados Unidos, que é uma união não tão forte e os estados com maior força nas políticas sociais, nas políticas econômicas, maior responsabilidade na sua saúde fiscal. E no Brasil a pirâmide é inversa, né? É a união enorme lá em cima e quando chega lá embaixo, estados e municípios mandam muito pouco. Então esse Conselho Federativo ele é muito preocupante até para a independência que nós queremos ter como cidadãos, de ter a política perto da gente, para a gente poder ter o poder de ação e de decisão nessas políticas, sejam sociais, econômicas, etc. E o tal do IPVA ecológico é uma atrocidade aquilo ali, porque o IPVA ecológico é o quê? É o pobre pagando imposto para rico, porque o pobre, com seu carro mais antigo, de 10 anos, 15 anos, que não tem todas as firulas ecológicas, podemos colocar dessa maneira, que um carrão atual 2022 tem, o pobre, com o seu carrinho ali que usa para o seu trabalho, um carro antigo, um carro usado, sem as firulas ecológicas, ele vai pagar mais IPVA para sustentar o rico, que tem o carrão todo ecológico. Ou seja, é um absurdo. Muita gente que vive nas redes sociais com crachá de conservador, liberal, votou a favor desse monstrengo tributário e agora o preço vai chegar, né? Em algum momento o preço vai chegar. E o que mais importa em qualquer saúde fiscal numa democracia saudável, que é o governo gastar menos, isso não acontece no Brasil desde 1º de janeiro desse ano e não vai acontecer nos próximos 3 anos e meio. Bom, Renata, e a ideia deveria ser exatamente tirar dinheiro do Estado e deixar nas mãos dos cidadãos, dos empresários, de quem realmente produz riqueza. E o que a gente vê
não é isso, pelo menos. Ficou uma brecha para a criação de um novo imposto estadual, a gente pode ter aumento do IPTU também. Mas, se você for olhar historicamente aí as votações das quais o PT participou, desde que o PT está aí, ele votou sempre contra tudo que foi bom, né? Plano Real, medida, a MP da liberdade econômica, mini reforma trabalhista, marco do saneamento legal. Então, o PT ama, Renata, a gente já fez tantos programas falando disso na TV e aqui no 4x4, mas o PT ama esse Estado enorme, inchado, e a gente sabe muito bem que este não é o caminho. Exatamente, e eu acho que o Consta e a Ana já resumiram bem o que acontece, o que vai acontecer com essa reforma tributária, que, como o Haddad já falou, vai passar muito provavelmente no Senado sem maiores problemas, mas além de tudo isso que eles resumiram, primeiro tem a questão que eles falaram muito bem da pressa, né? Nada que você faz com uma pressa, então você coloca um texto às 21 horas, mais ou menos, de um dia, para aprovar menos de 24 horas depois, 142 páginas, era o parecer do relator, nem os deputados tiveram tempo de ler isso de verdade, para ter certeza e ciência do que eles estavam votando, e nem a sociedade sabe. Então, como disse o Consta muito bem, essa reforma não está sendo discutida há 30 anos, porque as determinações dessa proposta não eram as determinações das propostas anteriores. Então, um completo disparate. E aí eu acho muito interessante quando eu vejo Lira, o PT e outras pessoas fazendo esse discurso populista de que, não, é a reforma pelo Brasil, é uma coisa que sempre a gente quis. Liberar 7,5 bi de emendas para que os deputados votassem. A gente sabe que é uma forma, infelizmente, legal de fazer esse tipo de pressão sobre os deputados, e eles votaram. Então, aquela percepção que a gente tem sobre democracia, a democracia pujante, a democracia acontecendo, porque dá aquela impressão que está todo mundo votando e fazendo as coisas andarem, porque tem o objetivo de fazer o bem do Brasil, né? O bem das pessoas. Na verdade, é o bem deles e do projeto de poder. Até a ideia de que as pessoas acham que a corrupção megalomaníaca do PT é para enriquecimento pessoal. Não é, para projeto de poder, assim como todos os projetos que eles encabeçam têm esse mesmo objetivo. Então, obviamente que a gente pode ver e elencar os pontos positivos da reforma, que é a simplificação de alguns impostos, até ok, mas como bem disse o Constantino, foi um pequeno ganho, muito incipiente em relação ao tudo que a gente precisa na questão da complexidade tributária e da quantidade de impostos que se paga, porque além da complexidade, você tem um número de impostos, um percentual de impostos muito grande. A possibilidade, tem vários economistas especialistas em contas públicas falando, olha, pelo que foi divulgado pelo governo, muito provavelmente vai sim haver aumento de impostos, e isso faz muito sentido na minha cabeça, porque como você falou agora, Lacombe, o PT ele tem o objetivo de aumentar o Estado, e aumentar o Estado é a locopletação desse Estado em benefício próprio do seu próprio projeto de poder. Então, você faz isso com ministérios gigantes, sem cortar gastos, aumentando impostos. O cara que está indo para o Banco Central, que é o Gabriel Galípolo, com uma ideia mais desenvolvimentista, era o mesmo cara que dizia que no começo da pandemia você podia imprimir dinheiro à vontade, que não ia ter inflação. E tem um ponto que nem o Consta nem a Ana levantaram, que é interessante também de comentar, que é o seguinte: existe agora, por meio dessa reforma, a ideia de que você precisa taxar aquilo que for nocivo à saúde. É sempre a mesma história. Eu, Estado, eu sei o que é melhor para você, porque você é muito ruim de entender o que é bom para você mesmo, então eu que vou definir se você deve comer determinada coisa, se você deve fumar ou deve beber. Só que ele vai além do cigarro e da bebida, que naturalmente, quando você aumenta imposto desse tipo de coisa, você favorece ou você estimula o contrabando. Isso é uma coisa que já é um dado assim, ponto pacífico. Mas vai além. O que é nocivo para a sua saúde? Pode ser nocivo, porque eles vão na questão ambiental também. Então, pode ser plástico, pode ser alguma coisa na produção dos carros, ou das indústrias, ou dos serviços. Ele pode ir aumentando, né, as garras do governo, como se fosse um polvo, ele vai abraçando tudo. E isso dá poderes demais para Brasília, por meio do Conselho Federativo, que o Consta já explicou muito bem. Ele dá poderes demais para esse Conselho Federativo e poderes demais para burocratas e políticos definirem o que eu, você e todos os brasileiros devemos fazer com a nossa própria vida, e desestimulando isso por meio dos impostos, que só vai acabar gerando outros problemas no futuro. Então, assim, acho muito difícil que isso seja positivo para os brasileiros, com a pressa que foi, da maneira como está sendo conduzido, e obviamente que não tem como a gente não desconfiar de algo que foi encabeçado pelo PT.